Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Fernando Portelada e bem-vindos ao Heavy Meta número 19, creio eu. Hoje aqui comigo eu estou com Alexandre Weber, tricampeão nacional de Pauper. Fala, pessoal, beleza? Então tá, vamos participar do podcast aí. Feliz pelo convite. A gente muito feliz pela sua presença aqui. Era uma presença, inclusive, requisitada. A galera falava comigo nos grupos que tinha que trazer o Alexandre. Tem que trazer o Carves também, mas esse safado tá viajando. Quando ele voltar, já tá agendado aí. Sim, né? O Carves não pode faltar também. Inclusive, eu tenho que ouvir o do Gustavo ainda, que eu não ouvi, mas quando eu der, eu vou ouvir a entrevista dele. Cara, a galera no Brasil manja muito de Pauper e eu fico muito feliz de ter o contato de todo mundo e estar convidando pra participar, porque na verdade quem ganha com isso é a galera que tá ouvindo, inclusive eu mesmo que ouço várias vezes editando, mas pô, Alexandre Weber, o Carves, o Gustavo, cara, todos os convidados que apareceram aqui... Com certeza, e a gente aprende uns com os outros, né? Exatamente. Aprendo bastante com o Carves, com o Gustavo, com o Igor, com todo mundo. Eu te falei mais cedo, eu tô falando aqui no ar também, que eu tenho umas curiosidades pra saber de ti. Como é que tu começou a jogar Magic e como é que foi depois não sei se tu começou já direto no Pauper, como é que foi migrar pro formato e tudo mais? Não, eu comecei quando eu era bem criança, assim, eu tinha uns 7, 8 anos, jogava assim, morava em condomínio, né, na verdade sempre morei em condomínio. Jogava com os vizinhos, assim, sabe? Chegava na rua, cada um com seus decks, ninguém sabia a regra nem nada. Daí eu me lembro que eu parei um tempo, assim, que eu joguei até um pré-release de Fragmentos de Alara. Daí eu parei de jogar por bastante tempo. Daí eu voltei pro jogo, assim, porque eu tinha prometido pra mim mesmo que eu não ia voltar a jogar Magic. Só que daí eu voltei pro Yu-Gi-Oh! Eu fiquei, acho que uns 3, 4 anos jogando Yu-Gi-Oh! Acho que 2010 a 2013, 2014... Daí eu parei com Yu-Gi-Oh! Também, porque mais questão de metagame tava meio ruim. Daí quando eu voltei pro Magic, me falaram, né, que tinha o Pauper e tal, que era o formato de carta mais barata, né, mais budget, com uns R$200 tu montava um deck. Então isso me atraiu bastante no Pauper, né. Eu até demorei pra montar o primeiro deck, eu queria montar um Goblins, um Auras. Até demorei um tempo, ficava só olhando os outros jogarem, né, mas aí enfim eu consegui montar meus decks Pauper. Daí eu vim pro formato em 2015, quando eu voltei pro Magic mesmo, sabe? Como eu já tinha jogado Yu-Gi-Oh!, eu já tinha uma ideia de jogar torneios bem mais aflorada, assim, no meu corpo, sabe? Como eu já tinha jogado Yu-Gi-Oh!, daí eu já voltei pro Magic no Pauper já com essa ideia de jogar torneio em loja, sabe? Então uma coisa que eu não gostava muito no Yu-Gi-Oh!, que era meio caro, assim, sabe? Para montar os decks. E o Pauper também sempre me chamou a atenção, porque eu conseguia montar vários decks. Tipo, com muito mais facilidade, isso é muito bom. Ah, com certeza. Eu joguei Magic também, comecei muito tempo atrás, eu comecei a jogar Magic, tava saindo o Apocalipse ainda, no bloco de invasão. E eu parei nessa época, quando tava saindo o Kamigawa, dei uma pausa de uns 2 anos, voltei pra jogar T2 de Shadowmoor e tudo mais, essas Vintage, e parei também no pré-release de Shards of Alara. Parei e passei 10 anos sem olhar pras cartas. E quando eu descobri o Pauper, eu me disseram, tem uma galera legal jogando, é barato. Aí eu pensei, cara, é o preço de um jogo de videogame. Montar um deck vai ser o preço de um jogo de videogame. Na pior das hipóteses, jogo assim algumas horas, de vez em quando. E aí tamo aí, né? Sim, tamo aí. Mal a gente sabe, né, quando a gente começa que a gente vai gostar tanto do formato e do jogo. É verdade. Mas aí você falou que você voltou em 2015, certo? Certo. E aí em 2016 você tava ganhando Nacional de Magic? Isso aí. Na verdade, quando eu voltei a jogar, eu tinha um lojista, né, o Foca, que inclusive ele fez top 8 no Nacional de 2015. E ele sempre me falava que ele foi jogar o Nacional, que ele jogava de Goblins e tal. E como eu era do Yu-Gi-Oh!, tinha o Nacional de Yu-Gi-Oh!, que ia mais ou menos umas 300, 400 pessoas. E eu conquistei 2 vezes a vaga pro Nacional de Yu-Gi-Oh!, só que eu não fui, porque como eu era muito novo ainda não tinha assim, sei lá, não tava pronto ainda pra viajar pra São Paulo pra jogar um torneio. E quando eu vim pro Magic já veio direto, né? A ideia de jogar um Nacional Pauper, mesmo que não tinha nada, assim, do hype, digamos assim, que hoje em dia tem, eu já tava, assim, com aquela ideia
por causa da vontade que eu tava de quando eu jogava Yu-Gi-Oh! Esse é um parêntese que a gente precisa pontuar também. Você não mora em São Paulo, né? Tá fora, assim, do eixo do Sudeste. Não moro. Eu moro em Porto Alegre. Exato, eu imagino a dificuldade, porque a gente aqui do Heavy Metal, a gente também não tá nem perto. É uma passagem, a gente é do Maranhão, então uma passagem pra São Paulo é loucura. E Sim. eu tava falando, inclusive, pra minha esposa ontem, que eu, esse ano, pretendo muito jogar o Nacional. A gente vai tentar fazer classificatório aqui em São Luís, aqui no Maranhão. E caso não dê certo, eu vou tentar ir um pouco mais cedo pra São Paulo e tentar me classificar por lá. Porque eu acho que eu devo isso pro Fernando de 15 anos, 14 anos, que jogava lá no bloco de invasão, no bloco de Odisseia, jogar um campeonato grande desse, cara. Ah, com certeza. Mas eu recomendo tu conseguir a vaga aí mesmo, porque tu tem o ano inteiro, sabe? E às vezes tu pode fazer mais, falar com as lojas, assim, pra fazer mais torneios e fazer alguns torneios independentes, pra todo mundo aí já ir com a vaga, sabe? Eu acho que dá tranquilo, porque tem o ano inteiro, assim, pra se organizar. E vale muito a pena, ainda mais que eles estão pensando em fazer em 2 dias, que daí vai ficar melhor, eu acho, pra quem vai viajar. A gente tá bem focado nisso. Tem um grupo que tá bem entusiasta de jogar o Nacional, fazer uma caravanazinha. E a gente tá entrando já em contato com o Turco. Tem uma loja aqui em São Luís, uma Hobby Store, a Ludorama. E a gente vai conversar com eles, saber se eles têm interesse em fazer o classificatório e tudo mais, e inclusive as condições que eles querem fazer. Mas a gente também já tá pegando as regras e tudo mais pra fazer de forma independente, porque tem um grupo bom que joga Pauper aqui. Joga bem, cara. A galera tem todo mundo um deck muito completinho, a galera é competente. Então eu acho que a gente vai lá pra tentar surpreender. Pô, bem legal. Eu desejo toda a sorte pra vocês. E eu recomendo isso que eu tava falando, né? Tentar fazer bastante classificatório pra todo mundo que quer ir, né? Que tem as condições de poder ir lá viajar, tem o dia, tem o dinheiro pra passagem. Todo mundo que quiser e puder ir, poder viajar pra São Paulo, não ficar ninguém sem vaga, sabe? Porque tem muito isso, de às vezes fica alguém sem vaga que queria viajar. Então, quanto mais classificatório fizer, melhor. E aí, voltando então um pouquinho, o primeiro Nacional, você jogou e já ganhou o primeiro Nacional? Eu joguei e ganhei. Eu acho que pensando bem agora foi meio loucura, né? Eu ter ido pra São Paulo e jogando de Burn ali, meta de Mono Black que eu nem tinha Magic Online, então eu nem tinha muita noção, sabe, das coisas, de o R Drake, nem sabia se era tão forte assim. Então foi meio que uma loucura, assim, sabe, da minha parte. Vamos lá e era isso. Você se lembra da final? Foi contra qual deck? Agora tu me pegou, porque na verdade, a final foi contra Boros Monarca, que na época era Boros Kuldota, tá? Saquei. Só que alguns jogadores no top 8, como nesse ano, né, no primeiro nacional que eu fui, foi splitado. Eu só joguei 2 das 3 partidas do top 8, porque um cara, que era um Red Deck Queens, que eu ia enfrentar no top 8, ele não tava, ele foi embora, melhor dizendo. Daí eu joguei contra a Fint na semifinal, no top 4, né? E na final contra um Boros Kuldota, que eu achava uma matchup muito boa pro Burn, porque naquela época os Boros não utilizavam Prismatic Strands, Lone Missionary era tipo praticamente um buy, sabe? E aí depois, ano que vem, esse foi 2016, aí 2017 você jogou, salvo engano, de Affinity, não foi? Sim, joguei de Affinity. Daí eu já comecei esse ano no início do ano eu já tinha baixado Magic Online, já tava treinando bem mais com o deck, já tava com uma responsabilidade maior também, por já ter vencido no ano passado, já não tinha a mínima noção se eu ia ganhar de novo. E acabou dando certo, acabou que o Affinity tava muito, muito bom também, né? Daí foi isso aí, eu até a história de quando eu comecei com a Affinity, me emprestaram o deck, eu nunca tinha jogado com ele, até o Fábio, né? Até eu tava falando com ele esses dias. Ele me emprestou o deck, eu fiz uns 4-1 assim, né? Com o deck, mesmo nem sabendo combar com Fling, dando misclick, um monte de coisa. Mostrando que o deck tava muito bem naquele meta, naquela época, que era basicamente o R-Scred e Stomp, os 3 principais decks, os 3 pilares, assim, sabe? Tempo bom, por sinal. Que Affinity, Stomp e o R-Scred dominavam. E aí já dava pra ficar conhecido, né? Back-to-back championship, saca? Tipo, ganhar os 2 seguidos. Eu tento não olhar muito por esse lado, até porque tem o lado do canal, né? Que eu acho bom, assim, ter esse reconhecimento e tal, mas é importante também ter esse reconhecimento aí. Mas a gente acaba ficando um pouco mais em evidência, né? Sim. E aí, essa aí foi a época que eu tava voltando a jogar Magic, então
eu lia notícia e tudo mais, eu tava pegando já o campeonato de Affinity e tudo mais. E aí veio 2018, quando eu já tava bem investido, e eu vi que você ganhou de Bully, a gente acompanhou pelas redes sociais, a galera comentando sobre o Nacional. E esse aí foi mais recente, o meta que tava começando a desenvolver pro B, ninguém tava de Bully ainda. Foi, cara, decisão sensacional de deck pra esse campeonato. Não, e eu falava pra todo mundo, eu vou jogar de Boros Bully. Todo mundo, não, esse deck é um lixo. 4 Prismatic Strands, nossa, que carta ruim. E eu, não, cara, Prismatic Strands é bom. Todo mundo joga de Stomp, vai ter um monte de Stomp, lá vai ter um monte de fadas. E Prismatic Strands é muito bom contra esses decks, então Boros Bully foi, de fato, talvez das 3 a melhor disparado, a melhor escolha. Tem também uma coisa, assim, que eu li num artigo, nem sei quem que falou isso, que à medida que tu vai melhorando com o deck, tu pode se dar o luxo de jogar com coisas mais difíceis, sabe? Então foi bem essa evolução, né? Primeiro Nacional Burn, um deck super simples, né? Super fácil, na maioria das vezes. Daí o Affinity já deu uma complicada um pouquinho maior, mas não é tão complicado assim. E o Boros Bully é um deck que tem que saber jogar muito bem. Tem que saber grindar bem o teu oponente, né? Conseguir segurar o jogo contra os agros, que às vezes é bem difícil. Então foi bem essa evolução, sabe? De cada vez um deck um pouquinho mais difícil do que o outro. 2019 você não conseguiu participar, teve uma emergência médica, mas no meio do caminho, em 2018 e 2019, teve um outro campeonato massa, que esse teve transmissão do Bagual Anthologies, cara. Esse aí a gente assistiu e foi uma aula, cara. Sinceramente, afinal, a gente meio que, tipo, estudou, assim, nos grupos, comentando, que foi, uma jogada de outro nível, cara. Sinceramente, meus parabéns, que foi muito massa. Valeu. Eu devia ter postado esse vídeo aí, fazendo um comentário da final. Inclusive vai ter o Bagual Anthologies em junho desse ano, vai ter a segunda edição, que vai ser tipo um GP, assim, é um torneio que acontece em Porto Alegre, de principalmente Legacy e Pauper, que vai ser bem legal, sabe, 3 dias. E essa final foi contra Fractus, né? Eu me lembro que até no segundo jogo, eu não me lembro se foi 2-0, mas no segundo jogo eu abri uma mão, assim, acho que 2 ou 3 Martírio das Cinzas, que eu utilizava 4 no meu sideboard do Burn. E daí eu pensei, esse jogo eu vou controlar. E foi justamente o que aconteceu, né? Eu utilizei as Martírio para controlar o jogo, pegar 3, 4 Fractus de uma vez, cada uma delas, né? Pegar 3, 4 Fractus, parar bem, né, o jogo, baixar o termo, 0-3, que daí consegue bloquear as 2-2 dele, dar uma desacelerada boa e controlar o jogo dessa maneira. Foi isso que eu pensei. Até me desesperei. Mono-red control. Eu com o Burn, dependendo do deck, eu faço um controle, assim, às vezes contra Stomp é meio complicado, que eles têm, tipo, Ciliana, River boa, mas às vezes contra alguns decks eu tento controlar, assim, de Burn e vejo se vai dar certo, sabe? É bem legal também, dar uma mudada de plano. Eu vou procurar o vídeo do Bagual, eu acredito que ele existe pela internet, porque de fato eu assisti. E vou sempre é da Twitch, né? Às vezes ela meio que some. Vou procurar. Se eu achar, tá na descrição. E eu vou falar com o Alexandre também. Se ele tiver decklist, report, alguma coisa que saiu online sobre os nacionais antigos, eu vou pedir também. Deixar tudo que relativo a essa carreira no México aqui na descrição pra galera acompanhar. Beleza. Eu tenho alguns links pra te mandar então. E eu quero ver essa partida aí do Bagual. Vou ver se talvez eu trago pro canal para fazer a propaganda já da segunda edição, né, do Bagual. Sim, vamos estar acompanhando também. Torcer pro Guma streamar de novo. Com certeza, tô torcendo também. Então vamos lá falar do Formats Championship. Tá, então o Pauper Championship ele foi um torneio que aconteceu nesse último domingo, dia 12 de janeiro, em que foram 4 torneios ao todo, que cada um, o top 8 classificava para esse torneio. Ao todo, 32 classificaram por esses top 8 e tinham mais 8 vagas que eu não sei de onde eram. Então, era bem difícil, né? Porque para participar desse torneio que classificava, tu tinha que fazer 35 points de Pauper. E para isso, tu tinha que jogar muitas ligas e challenges para conseguir esses 35 pontos. E daí eu consegui, né? Me classifiquei, agora nesse domingo eu joguei. Escolhi o Affinity, porque o Boros Bully eu ia só perder para Tron, não ia ter muito o que fazer. Inclusive os caras de Tron são os melhores jogadores do torneio. Então eu achei melhor Affinity para ter uma chance, apesar de que o Affinity contra Tron não é 90-10, é tipo 50-50 praticamente, mas é muito melhor
50-50 do que Boros Bully, que tem uma chance mínima de ganhar de Tron. Falando um pouquinho do field, a gente viu que teve bastante Tron, né? Teve muito Tron. Inclusive no challenge que rolou no mesmo dia, em paralelo, teve bastante Tron também. E é uma coisa que você tava esperando, além de bastante Tron, qual outro deck você tava imaginando que ia encontrar? Eu tava esperando mais Tron mesmo, o resto não. O resto tava esperando uma coisa meio parelha, assim, que foi justamente o que aconteceu, sabe? Principalmente quando eu vi o Pauper Challenge, né? Da semana passada, que teve 4 Tron no top 8. Não me lembro quem é que ganhou. Teve 4 Tron no top 8. E daí eu vi, não vai dar pra jogar de Boros Bully. E daí eu tive que trocar de última hora pra Affinity. Foram 11 Trons entre 40 jogadores, ou seja, mais de 25%. É claro que é um torneio pequeno, né? Então não é um indicativo tão grande, mas se for tipo mais de 25% em vários torneios seguidos, já é um dado suficiente para que Tron esteja muito acima da média, sabe? A gente teve bastante Tron no top 8, mas no top 4 a gente teve só um. Quem ganhou esse campeonato foi um Boggles. Sim. Com inclusive umas techzinhas que a gente comenta mais na frente. Um Five Colors Famílias ficou em segundo. É um deck assim, bem diferente do que a gente tá acostumado. Eu, pessoalmente, não conhecia. E fora isso, muito Tron também. Muito Tron. Mais de 25%, né? Muita coisa. Então, né? Eu pensei no Affinity como uma forma de tentar ganhar de Tron. Eu passei a semana inteira testando 2 Dispel e 2 Witching Well. Só que eu acabei percebendo que a Dispel acaba sendo meio morta contra algumas partidas, tipo Stomp, Auras. Então eu acabei indo pro Metallic Rebuke para ser um pouco mais abrangente contra Auras, que eu tava esperando até um pouco de Auras, né, que justamente teve. Foi o segundo deck mais jogado, né, com 5 cópias. E daí foi mais ou menos essa estratégia do Affinity bem agro, né, sem tentar grindar o oponente com Witching Well, que compra 2 cartas, né, no late game, e tentar ganhar o jogo o mais rápido possível. E eu achei que eu fui muito bem, sabe? Eu acho que a estratégia do torneio funcionou muito bem. Tanto que na última rodada, para tentar ir pro top 8, eu acabei não fazendo top 8, eu tava contra um Tron, mostrando que o plano do deck tava funcionando muito bem, sabe? O plano do deck em relação ao metagame funcionou muito bem. Mas infelizmente daí na última rodada eu acabei vindo muito mal, né? Acabei me ligando a 5, depois a 6, com mãos super lentas, e daí acabou não dando muito certo. Fora os Trons que tiveram bastante, a gente teve alguns o R-Scred, o Fusail, que ficou em primeiro na semana passada, empatando com o Tron. Ele jogou de UB Angler Delver, UB Delver Next Level Drops, ele não foi muito bem, ficou em 30º, creio. E a gente teve uns pingados de Burn, Mono Black também, uns Stomp, que eu acho que hoje em dia não são mais decks tão relevantes assim, né, cara? Pois é, esse torneio ele foi peculiar porque teve muita gente com pet deck, por exemplo, tem aquele Vanilla James, que é um jogador de Mono Black, que, tipo, é o pet deck dele, sabe? E, por exemplo, o Dissonance, que eu enfrentei na primeira rodada, o pet deck dele é o Stomp, então ele tava de Stomp. Então tinha muito disso, sabe? Tinha alguns jogadores com seus pet decks, já que era um torneio pequeno, assim, né? Podia dar certo. Apesar de pequeno, a galera tá falando que ele, por ter esse classificatório tão difícil, reunia, assim, a nata, né? A nata do papo. Com certeza. Ganhar uma partida, assim, era muito difícil, sabe? Tu via, assim, até na primeira partida que eu joguei, assim, o meu oponente, né, o Dissonância, ele demorava, assim, pra jogar, sabe? Tu percebia, assim, sabe, que das jogadas que ele queria fazer, ele queria muito ganhar, sabe? Tu conseguia perceber, assim, pelo tempo, assim, que ele demorava, sabe, pra jogar. Dava pra ver, assim, que todo mundo tava muito preparado. Inclusive, durante a semana, eu enfrentava alguns jogadores, daí eles me perguntavam, assim, se eu tava preparado, né? Alguns jogadores estrangeiros me perguntavam se eu tava preparado pra domingo. Daí eles falavam assim, domingo é o que importa mesmo, é o dia mais importante. E dava pra ver, assim, né, que todo mundo desses 40 tava muito querendo ir bem nesse torneio aí. Não era um torneio qualquer, não. O vencedor, inclusive, ganha uma vaga pro Pro Tour, não é, cara? Eu não sei se é bem um Pro Tour, é tipo um torneio que é muito parecido com o Pro Tour, tanto que o primeiro lugar desse torneio, que é em Seattle, ganha $50 mil, e o último colocado ganha $5 mil, então era um torneio bem relevante, assim, sabe? Além da premiação, que eram, tipo,
4 sets de Throne of Eldraine, mais um set foil. Então era um torneio assim muito grandioso, assim. Até pros jogadores assim mais calejados do Pauper, tava todo mundo assim bem tenso e bem querendo se preparar da melhor maneira possível. E aí, você ficou em 11º, que é uma colocação sensacional. Meus parabéns mais uma vez. Obrigado. A premiação do 11º foi boa também? Deu pra ficar feliz? Deu pra ficar feliz. Quer dizer, eu até contar uma coisa que a premiação do 9º ao 16º foi, acho que 24 booster de Throne of Eldraine. Foi uma coleção completa, né, de Throne of Eldraine e 300 playpoints. Somando tudo, dá uns R$350, pelo que eu pude perceber vendendo as cartas. Dá uns R$350, assim. Até uma premiação boa. Uma curiosidade meio engraçada, que eu gravei as partidas, né? Só que eu tava achando que eram 5 rodadas apenas, porque antes eram 5 rodadas, quando eram 32 jogadores. Só que daí passou pra 40 e eram 6 rodadas e eu não sabia disso. Então eu joguei a última rodada, né, a 6ª rodada, achando que eu estava no top 8 e que eu tinha perdido no top 8. Só que na verdade eu estava jogando para ver se eu ia entrar no top 8. E isso é bem engraçado que no vídeo eu passo o vídeo inteiro achando que eu tô no top 8. Só que na verdade eu não tô. Você gravou enquanto jogava ou vai fazer em cima do replay? Não, eu gravei enquanto eu jogava. Eu fazia assim, como eu tenho a câmera, né, ela tem pouca... O cartão de memória não é muito grande, é 16 GB. Eu jogava, daí eu passava os arquivos pro computador e carregava um pouco, né, a câmera e já gravava a próxima rodada. Mas tu acha que não dificulta um pouco mais também gravar e poder ficar comentando? É que eu tava bem preparado com a Fint, não tinha muito assim o que errar, sabe? Se tivesse de Boros Bully, por exemplo, eu não conseguiria gravar, porque o Boros Bully tava muito preocupado também na questão do tempo, também foi um dos motivos que eu não joguei de Boros Bully, né, nesse torneio, que eu tava inclusive perdendo muita mirror de Boros Bully no tempo. Então, por esse motivo, o Affinity acaba sendo muito mais tranquilo para gravar, né, para poder falar com mais calma, porque às vezes o problema de gravar ao vivo, falando, né, o problema é que tu tem que fazer as jogadas rápido, então tu tendo que fazer as jogadas rápido, tu não consegue explicar o que tu tá querendo fazer, e isso que é ruim, sabe? Então com a Affinity é um pouquinho mais tranquilo, é muito mais difícil de perder no tempo, então tu consegue explicar tudo que tu tem que explicar com muito mais calma. Agora, uma outra dúvida. Vamos supor que o Nacional fosse esse mês agora de fevereiro. Você ia continuar jogando de Bully, que era o plano inicial, ou ia continuar de Affinity, como você jogou agora o Pauper Championship? Não sei se não ia montar um Tron, treinar com o Tron, que o Tron tá... Não sei, porque o lance, né, de um torneio IRL é que o Tron acaba sendo um pouco pior, né, por causa do tempo, né, então eu realmente não sei qual deck que eu montaria, talvez Boros Bully mesmo. Mas no IRL os decks estão muito parelhos, todos, assim. Talvez Auras, que é um deck que inclusive eu tenho montado. Essa ideia aí do campeão, né, de utilizar aquele feitiço preto, eu achei muito bom. Talvez fosse Auras para um torneio assim, mês que vem. Isso meio que leva a um pouco ao nosso próximo assunto. Eu queria te perguntar o que você viu assim de tech legal, diferente, tanto jogando contra você quanto nas listas. E você comentou agora do feitiço preto, é o Essence Harvest, que é um feitiço preto de 2 qualquer e uma preta. O jogador alvo perde X pontos de vida, você ganha X de vida, onde X é o maior poder entre as criaturas que você controla. Então, é excelente contra Tron, que tá só ali prevenindo dano, impedindo o ataque, se você consegue deixar um bichão Megazord e ainda assim ganhar o jogo. Contra a Bully também, né? Verdade. Eu enfrentei o Monogreen LD na penúltima rodada, que eu tava achando que era a última, mas era a penúltima, e achei bem legal, né, ter um Monogreen LD, assim, fazendo resultado como uma resposta a Tron, já que o deck parece bem sólido, assim, bem forte. Inclusive esse cara que joga de Monogreen LD, ele já jogou um torneio grande de Monogreen LD e ele ficou em segundo. Então, ele fez, nos 2 torneios que ele jogou com o deck, ele fez segundo lugar e top 4. Então, o Monogreen LD poderia ter mais gente jogando com o deck, talvez, como uma forma de ganhar de Tron. Verdade. Eu, inclusive, tava lembrando esses dias daquele Tron do Paulo, que joga com Rip and Soul. Pode ser uma aposta interessante também pra esse metagame aí que tá repleto de Tron, cara, porque ele é muito bom no mirror.
Eu não entendo muito de Tron, assim, eu não sei quais Trons que são bons contra Tron, sabe? Eu não sei muito bem, mas pode ser que seja realmente uma opção muito boa, né? Tu ter LD no Tron pra ganhar as Mirrors, já que a Mirror acaba sendo muito importante. E o LD rampa também, então, assim, no desespero você consegue, em vez de destruir a land, procurar uma land sua, e na melhor das hipóteses você destrói uma do cara, tira o Tron dele e tá rampando, pegando mais torre, pegando mais land de Tron. Isso é ótimo, é o cenário perfeito, boa carta mesmo. E também, né, o Auras, que eu acabei não enfrentando, mas de coisa mais diferente que eu enfrentei foi mais o Monogreen LD. E das listas eu achei legal, familiar, né, do Raptor 56, né, que ficou no top 4, e o Auras também, que ganhou o torneio. Os Tron eu não gostei muito, a lista de Tron eu nem olho, assim, tipo, tá, beleza, é Tron, não faz diferença quais as cartas que estão no deck, sabe? Tipo, pra mim é tudo a mesma coisa. Pra mim é 100% contrário, eu vou olhando assim, Auras, ok, Affinity, ok, uma lista de Tron, deixa eu ver o que mudou. Comigo passa assim, tipo, rola a tela porque não, tipo, é como se fosse um deck, sei lá, não tem diferença entre um e outro. A gente tá vendo também agora no metagame no último mês, agora em janeiro, né, o deck de Delver, com aspas, tá voltando, né, então o Mystic Santuário conseguiu reacender essa fagulha que tava um pouquinho apagada. E a gente tem dois sabores dele aí jogando nas mesas. Tem o R, que tá sem Delver, basicamente o deck de UR Fadas. E recentemente a gente voltou pro UB Delver, que não é mais aquela máquina imparável que era na época de Gush e Foil, mas tá jogando muito bem, inclusive final de Challenge na semana passada. O que você tá achando desses dois no metagame? E a sua opinião assim, sobre qual dos dois vai vingar melhor? Então, eu acho que nenhum dos dois tá conseguindo, assim, ter uma dominância muito forte, sabe? Eu acho que os dois estão bem ok, assim, digamos que os dois estão bem saudáveis pro metagame, sabe? Eu acho que nenhum dos dois pode conseguir, assim, tirar a dominância do Tron, por exemplo. Mas eu acho que os dois são bem... Eles fazem um papel... Não é de coadjuvante, assim, mas eles fazem um papel de completar o metagame de uma maneira saudável, assim, sem ser opressor. Então, eu não acho que nenhum dos decks sobressai muito, sabe? Mas é isso, basicamente. Mas se esquivando da pergunta, se tivesse que eslivar um deles, qual seria? Eslivar um deles. Então, eu tentei jogar ao longo da minha vida várias vezes de UR-Scred e todas as vezes foram um desastre, eu não sabia o que fazer, o que eu faço com as cantrips. E o B-Control é um pouquinho mais tranquilo, até porque não tem tanta complexidade. Só baixar a Gurmag, deixar os counter abertos depois de... sei lá, eu acho o B-Delver mais... Eu acho melhor de jogar, assim, mais fácil, um pouquinho mais fácil de jogar. É claro que não é fácil de jogar, mas eu acho que é um pouquinho mais no meu estilo, assim, de ameaça, sabe? Porque o R Fadas, ele tem aquele negócio, né? Tu tá baixando uma criatura 1/1. Tu não tá baixando uma ameaça, sabe? Tu tá aos poucos coletando migalhas pra controlar o jogo e matar o cara. Enquanto o B-Delver baixa um 5/5, já tem uma dimensão maior assim, do estrago que o 5/5 pode te trazer, e dessa maneira é mais fácil de conseguir administrar os recursos da melhor maneira possível. Então eu acho que o B-Delver pra mim encaixa melhor assim, no meu estilo de jogo, assim, que eu não consigo... quando eu jogo de UR, eu não sei o que fazer, sabe? Eu faço um ponder e o que eu faço agora? Faço um pre-ordem, não tenho a mínima ideia que eu faço. Não sei se eu deixo o counter spell aberto ou se eu tento fazer uma criatura, então é um desastre. Pior que eu tenho que concordar, o plano do B-Delver ele é um pouco mais simples. Baixa um bicho, protege ele e vai batendo. E um deck azul, assim, que mais ou menos nesse mesmo estilo de Cantrip, que eu gosto bastante, é o Tireless Tribe. Eu joguei uma liga de Tireless Tribe e fiz 4-1 nessa semana que eu tava treinando aí pro Pauper Championship, e eu gostei bastante do deck, eu achei bem... Não é fácil, assim, mas eu acabei aprendendo melhor a jogar com o deck do que eu jogo com o R-Delver, por exemplo. E eu consegui, inclusive, sair de situações bem difíceis, assim, meio que aprendi na hora, assim, o que eu tenho que fazer, sabe? O W-Tribe também é bem legal. Você jogou com a versão aquela que joga com Whiteout? Isso, a versão que ficou em nono lugar num challenge. Esse que o B-Delver fez a final, o W-Tribe ficou em nono. Daí eu achei bem legal essa lista, né, a ideia.
e utilizei ela pra jogar essa liga e eu achei bem legal o deck. Então, eu tava vendo aqui a sua lista de Affinity no site da Wizard e tem bastante Affinity inventando umas loucuras agora. Você falou que você testou o Poço das Bruxarias, ela é uma. Algumas semanas atrás a gente até comentou aqui no podcast que tinha um Affinity jogando com Preordain, jogando com umas mágicas assim um pouco diferentes. Mas a sua lista tá um pouco mais pro padrão. Talvez um Live No Trace de side, que é uma coisa que a gente não vê sempre, pra lidar contra Boggles, imagino. Acho que Boggles tá bem posicionado. Mas comenta pra gente um pouquinho das suas decisões, o que você tava pensando. Então, quando eu pensei no Affinity, o Live No Trace, eu pensei um pouco no Auras, né? Já que eu utilizava aquele que destrói encantamento, branco, que tem flashback pra verde. Mas às vezes contra Auras não é o suficiente, então eu achei melhor o Live No Trace pra melhorar essa matchup. Mas a ideia do Affinity bem padrão, né, que na verdade não é bem padrão porque eu acabei inventando do Metallic Rebuke, que tava um bom tempo, né, o pessoal sem usar, uns bons anos que o pessoal não tava utilizando o Metallic Rebuke no Affinity, estavam utilizando muito mais Dispel, mas eu voltei a utilizar o Metallic Rebuke para tentar fazer uma pegada bem agro, assim, bem tempo pro deck, que é basicamente tu baixar muitas criaturas nos primeiros turnos de jogo, nos 3 primeiros turnos de jogo, idealmente, né? E daí tu ter o Metallic Rebuke pra inibir, né? Porque o teu oponente ele vai tentar voltar pra partida, ele vai tentar fazer um Scred, vai tentar baixar algum bicho para bloquear os teus, e o Metallic Rebuke, ele é certeiro para isso, ele é cirúrgico para isso, pra tu conseguir se manter na frente da partida. Então essa é a ideia, tu começa na frente e tu vai ter a vantagem de mana, tu vai poder fazer o Metallic Rebuke lá no turno 3, turno 4, pra conseguir se afirmar, né, na frente do teu oponente. Então por isso que eu pensei nas 3 cópias de Metallic Rebuke, e também o Flare Husk, que eu tava utilizando um só, eu passei pra 2, porque o Flare Husk, ele pode, além de ser um artefato, né, ele funciona muito bem com o tambor, porque eu posso virar ele pra mana, né, do tambor, e eu posso virar o equipamento pra ajudar a castar o Metallic Rebuke. Então por isso que eu aumentei o Flare Husk para 2 cópias, por causa do Metallic Rebuke. Daí essa foi a minha intenção para esse torneio, para deixar o deck um pouquinho mais abrangente, e acabou funcionando bem até, né. Daí por isso que saiu essa minha lista bem padrão. Eu gosto muito do Carapace Forger, né. Então eu quis deixar a lista bem leve, bem agressiva, bem tempo, e foi isso que eu pensei. Tem pessoal jogando com Muldrifter, né? No Muldrifter, Traben Spectre, na Affinity. Eu ainda não testei, mas são considerações. Eu sou muito do padrão quando o assunto é Affinity, mas se surgir uma lista que realmente faça sentido assim, eu acho que não foi bem o caso ainda do Muldrifter e dessa outra lista com o Gearseeker Serpent. Mas eu acho que os jogadores que estão criando coisa pro Affinity, eles estão quase chegando lá, sabe? Em alguma coisa que realmente faça muito sentido e que seja realmente muito forte e boa contra Tron, que é importante ser boa contra Tron também. O Carves tá jogando com manto de tatu, né? Umzinho ali. O manto de tatu, ele meio que ele meio que supre a falta do Metallic Rebuke, porque o Metallic Rebuke ele é bom contra Auras, bom contra Stomp, e essa Aura aí, o Armadillo Cloak, faz esse papel, né, de ganhar essas partidas que o Dispel acaba ficando morto. Você já falou mais cedo que acredita que o Tron, que é o deck mais popular do momento, creio, ele é mais ou menos 50-50 contra Affinity. Qual, assim, na sua opinião, é a melhor match do Affinity e a pior match do Affinity? A melhor match do Affinity, uma que eu gosto muito, é Mono Blue Delver, que Mono Blue Delver só tem as bounces, né, e tu consegue baixar um monte de criatura. Que mais que eu acho boa de matchup pro Affinity? Uma que eu acho muito ruim é Boros Monarca. Boros Monarca me atrapalha demais. Mas o Affinity, ele é um deck que ele não tem uma matchup assim muito favorável, sabe? Ele é um deck que ele meio que consegue ganhar de todos se ele vier com as mãos boas, sabe? As mãos explosivas. E meio que às vezes ele perde pra si mesmo, sabe? Então o Affinity, ele não é um deck de matchup, ele é um deck que ele mesmo, se ele vir bem, ele vai ganhar de qualquer deck, e se ele vir mal, ele vai perder para qualquer deck.
mais ou menos isso. Eu acho que todas as partidas são mais ou menos equilibradas. Eu diria que quase todas do metagame são 55, 45, sabe? De vantagem pro Affinity, se for muito, sabe? Tipo, Burn é complicado, Stomp é muito complicado, Elfos também é muito complicado. Talvez a pior match é Boros Monarca mesmo, mas em questão de boa matchup, costumava ser Tron, né? Mas Tron hoje em dia não é impossível tu ter uma match realmente boa contra Tron. É verdade. Eu acho que os Trons eles estão evoluindo de um jeito que, além de ter a facilidade de lidar contra a agro, né, com os Fogs, com o Stonehorn, eles estão com uns counters recursivos, jogando Ephemerar em barreira e tendo mana pra dar counter, e pega Ephemerar de novo, sem ter a necessidade de ter que ter 2 alvos pra um flicker e gastar as 3 manas ali. Então acaba que consegue proteger bem o deck de agro e com os counters também. Sim, eu acho que a grande questão do Tron hoje em dia é que o Stonehorn Dignitary, ele cobre muitos decks, sabe? Ele cobre em boa parte o Affinity, meio que tu, com o Stonehorn Dignitary, tu acaba com o plano do Affinity tentar bater, tu destrói com Stomp, que costumava ser uma matchup boa pro Stomp contra Tron, agora é praticamente impossível do Stomp vencer, por causa do Stonehorn. O Red Deck Queens também, que era uma das melhores matchups contra Tron, também já não é tão fácil, porque tem Stonehorn. Então o Stonehorn ele faz esse papel de cobrir, né, muitas matchups que antes o Tron tinha dificuldade e agora ele simplesmente limpa. Então tu só tem que se preocupar com alguns mid-ranges que vão ter muitas counters, tipo o R-Scred, o Bedelver, e tu tem que se preocupar com Burn. Então o que o Tron costuma fazer contra Burn é trazer 1 kg de Lone Missionary e Hydroblast, acaba, né, com mais um deck, colocando um monte de carta, e o Stonehorn faz o papel de ganhar de vários decks meio que sozinho, assim. Então o Tron tá bem forte. A curiosidade é que ultimamente eu tô jogando com um Stonehorn. Um Stonehorn no Tron. O Igor Coelho me passou uma lista, eu tô jogando com essa lista e eu tô apaixonado, cara, com essa lista. É um Tron majoritariamente UG. Então, muita cantrip, ele tem bastante fog, né, pra lidar com agro, e um Stonehorn. No site tem mais 2, mas eu tô gostando muito mais de jogar com esse Tron do que o Flicker Tron tradicional que eu tava jogando, e tô até tendo uns resultados satisfatórios. Eu joguei, assim, tabletop com ele, tô jogando no mall, e tô curtindo demais, cara. Bacana demais. O Stonehorn, ele tem a desvantagem dele ser muito ruim na Mirror, né, de Tron, né, então tem esse problema, que esse é o principal motivo do pessoal de Tron não utilizar 4, porque senão utilizavam 4 em todas as listas. É verdade mesmo. E acho que é isso. Acho que a lista não tem muito... uma outra coisa sobre a lista é que no sideboard eu aumentei a Ancient Grudge de 1 para 2, porque eu tava enfrentando muito Affinity na Mirror nas ligas, né, durante a semana que eu tava treinando. Então, por esse motivo, eu achei que iam ter mais Affinity no torneio, só que só tinha eu e mais um cara jogando de Affinity. Então não valeu, então foi uma escolha errada ter subido a Ancient Grudge de 1 para 2. Então era melhor se tivesse mais um Dispel contra Tron, por exemplo. Sim. Eu já ia te perguntar o que tava no lugar do Ancient Grudge que você subiu, mas Dispelzinho. Acho que é o Dispel mesmo, ou Relíquia de Progenitus, apesar de eu não ser muito fã da carta. Mas eu acho que é isso. Quanto à minha lista, acho que eu falei tudo de mais relevante. É isso aí, cara. Então, eu já tinha te deixado avisado, Heavy Metal a gente fala de metal. Bora lá? Sim, bora. Então, metal é um metal fraco, assim. Se tiver algum metaleiro aí fervoroso, vai deixar de gostar de mim, porque eu não entendo muito, assim, de metal, sabe? Tem muitas bandas, assim, que eu gosto e que eu não sei se classifica como metal, sabe? Que eu gostava, sei lá. Então eu acabo, às vezes, nem sabendo. Às vezes eu posso gostar de uma música e nem sei se é metal ou não. Então eu tenho um senso musical não tão aflorado assim. Mas como eu tava te falando ali no WhatsApp antes, uma coisa que eu gosto muito é Massacration, sabe? Que é uma das coisas que eu acabo escutando de vez em quando em relação a metal é Massacration. Que não é uma resposta nada satisfatória, mas é uma das coisas que eu acabo escutando.
de vez em quando, né? Porque é meio de zoeira, então não é uma coisa tão legal assim. Tava tentando lembrar, sabe, o que é metal que eu escuto, mas eu não sei, sabe? Mas pode falar. Em off, assim, das bandas clássicas, coisa que todo mundo escuta, tipo, até... Porque tem muito gênero, saca? Então, se em algum momento você escutou Linkin Park, Slipknot, o Korn, tudo... Blink-182 não é metal, mas é rock, então tá do ladinho ali, é o primo. Tu até me deu uma ajuda ali, que Linkin Park se classifica mais ou menos, né, no coisa. Linkin Park New Metal. Linkin Park é massa. Metal, né? Eu curto. Linkin Park, né, aquela In The End, eu acho bem legal de cantar assim, de ouvir também. E deixa eu pensar o que mais. Nossa, eu tô me perdendo demais. Eu ia falar Avril Lavigne, mas acho que ia pegar mal. Não, mas cara, todo mundo é metaleiro no coração, tenho certeza. Pode ser. Você falou de Massacration, e Linkin Park também. Eu acredito que ambas as bandas têm um papel importantíssimo, cara, porque o Linkin Park foi uma banda que fez muita parte da minha adolescência e, assim como a minha, fez parte da adolescência de muita gente. Eu era, de fato, adolescente quando eles começaram a lançar os primeiros CD deles e eu adorava, e com certeza foi uma porta de entrada para hoje eu ter o gosto musical que eu tenho. Inclusive, pouca gente sabe, mas eu já trabalhei no iplash.net, que é o maior site de rock e heavy metal da América Latina. Eu trabalhei lá por 5 anos, então bandas como o Linkin Park, o Massacration, foram portas, inclusive, para eu me sustentar durante muito tempo. Que bacana. E eu tinha até comentado contigo que o Bruno Sutter do Massacration fez uma versão de Toss a Coin to Your Reacher junto com o Junior Carelli, que é ex-tecladista do Xamã, do Nocturnal. Nocturnal é uma banda muito boa, por sinal, brasileira. E outras bandas também. Essa versão ficou muito massa, cara. O Bruno é absurdo, ele canta muito bem. E o Júnior também, apesar de ser um tecladista de ofício, ele mandou muito bem no vocal. Eu vou deixar o link na descrição também, pra galera que quiser olhar. Vou deixar o link do iPlash, Toss a Coin to your site também. Vamos dar essa força aí, desses acessos. Falando em metal, né, tem o Charles, né, do Magic Noobs. Ele teve um preview, né, de uma carta da nova edição de Terrors Beyond Death, em que ele fez uma versão de Metallica, né, de Enter Sandman, no canal dele. Achei muito massa, né? Uma versão brasileira, né? Com uma letra brasileira de Enter Sandman, que também é bem interessante nessa pegada mais do metal. Sim, caralho, esse vídeo ficou sensacional. Cara, brasileiro manda muito bem, sinceramente, porque eu vejo a galera aí de fora fazendo preview de carta, é muito, 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 muito inferior ao que a galera aqui anda fazendo. Esse vídeo do Charles, eu vou deixar na descrição também, ficou foda. Verdade. Com certeza. O pessoal se puxa, né, aqui no Brasil quando vai fazer um preview de uma carta. Se puxa mesmo. Cara, Alexandre, muito obrigado pelo tempo, cara. Foi sensacional. Eu espero que a galera tenha curtido como eu curti. Espero que você volte mais vezes. Depois, se você ganhar o quarto nacional, ganhar o bagual, pode voltar semana que vem também. Você é de casa já, cara. Convite. Pô, eu que agradeço a participação aí, cara. Eu sou muito fã de todo mundo que faz conteúdo Pauper. Eu acho que é muito importante e eu vejo que tu tem uma paixão assim muito grande em fazer esse conteúdo. Eu acho muito legal isso da tua parte. Então, assim, sensacional o convite, tudo aí que tu tem produzido aí, show de bola demais. E eu não sei, também falar um pouco sobre o canal, né, que é importante. É importante. Também, às vezes eu esqueço, mas eu tenho um canal no YouTube também, que é Magic Matters, em que eu falo sobre o Pauper, né? Então lá vocês vão poder ver eu jogando bem e às vezes jogando mal também, né? Que faz parte, né? Os dois lados da moeda. E é muito bom, né? Lá eu compartilho bastante estratégia, listas e coisas que eu gosto de jogar. Por exemplo, eu nunca joguei de Tron até o momento, então lá é só coisa que eu gosto de jogar, listas que eu gosto que eu acho divertidas. E é mais ou menos isso. Esse é o meu espaço, né, pra poder mostrar as coisas que eu gosto. Eu acho o Magic Matters, cara, facilmente um dos melhores canais, assim, de Pauper, porque não é todo mundo que tem o seu nível de competência e realização dentro do formato e consegue passar isso pra galera. Eu tiro muito
por players que eu acompanho, saca? Por exemplo, o Hellsal, ele não faz o que você faz, ele não dá dicas sobre como melhorar no jogo, que é uma série que eu tô gostando muito, inclusive. Não faz um gameplay tão bem comentado assim, ele volta os jogos dele lá de vez em quando, mas não fala sobre o processo da linha de raciocínio e tudo mais, não fala tanto do deck, então é um canal que eu mais que recomendo, cara, sinceramente. Novamente, cara, só alegrias ter você por aqui. Pô, valeu, cara, eu fico muito feliz aí de estar conseguindo ter esse conhecimento, tô sempre querendo melhorar, né, e tem muita coisa pra melhorar. E o que fez eu conseguir poder passar essas mensagens, assim, de tentar melhorar, foi as coisas que eu aprendi vendo vídeos, assim, sabe? Porque eu já vi muita gente que me ensinou coisas, e isso que me instigou a poder passar para outras pessoas da minha maneira, né? Então, foi vendo muita material de Magic que eu pude poder passar para outras pessoas fazendo da minha maneira. Mas valeu aí demais pelo elogio e segue o teu rumo aí também, que tu tem todo o sucesso do mundo pra alcançar e o teu papel também é muito importante, com toda a certeza desse mundo. Cara, obrigado também. Eu gosto muito de fazer conteúdo. Eu já fiz conteúdo de várias coisas. Quando eu fui muito investido em jogo online, em Battlefield, FPS, eu tive um podcast de Battlefield, a gente teve um canal do YouTube, e eu acho que por mais que eu ainda tenha muito a crescer no Magic, esse papo de conversar com a galera, e sempre tem níveis de conhecimento, né? Eu consigo passar um pouquinho pro cara que tá começando agora, né? O cara que sabe um pouquinho mais que eu passa pra mim, e assim a gente vai todo mundo melhorando junto. Ah, com certeza, essa é a intenção, né? Todo mundo melhorar junto, todo mundo melhorar também em si mesmo, né? Conseguir melhorar, conseguir sempre tá sempre evoluindo. Esse é o principal aspecto do Magic, na minha opinião, sempre. Então, galera, todos os links que a gente comentou no episódio, eu tô gravando, fazendo uma listinha aqui, vão estar na descrição. Não se esqueça de mandar e-mail para heavymetapauper@gmail.com, e nosso canal do YouTube já tá ativo, eu prometi e eu cumpri. Sábado entrou gameplay, e nesse próximo sábado vai entrar mais um gameplayzinho de mall, então pode chegar lá, pode se inscrever, pode curtir. E até semana que vem. Pessoal, valeu aí. Falou. Your mind